A paz do Senhor, falando de EBD, de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós vamos falar da lição de número 6. Esta lição traz por tema a mordomia da mente, lidando com os pensamentos. O versículo do dia se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, o versículo de número 2, que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade aplicada nos ensina que a transformação espiritual vem pela renovação da mente e dos pensamentos, que devem estar alinhados à vontade de Deus e não aos padrões do mundo. Também os objetivos da lição 3. O primeiro, diferenciar cérebro e mente. O segundo, reconhecer a necessidade do cuidado com a saúde mental. E terceiro, destacar a mordomia da mente. Hoje, então, vamos falar da lição de número 6 e o tema é este: lidando com os pensamentos. Ora, uma das áreas mais difíceis de trabalhar, a área em que a batalha espiritual ela é travada terrivelmente, terrivelmente. A área, quando eu penso na constituição do corpo humano, eu muitas vezes, a maioria das vezes, quando eu chego na área do cérebro, da mente, eu paro por longos períodos, porque é algo extraordinário. Tudo o que nós vemos no corpo, tá? No organismo humano, é extraordinário. A sua formação no ventre, o seu crescimento, o seu envelhecimento e até a sua morte. Nós vemos a beleza da criação de Deus, a complexidade, a sabedoria. É por isso que nós não aceitamos esta ideia de um boom e surgiu o homem. Não, não. Nós acreditamos num Deus que fez todas estas coisas. E quando paramos, veja que quase toda parte do corpo ela é substituível. Sim ou não? Se você, num acidente, infelizmente, você perde um membro, você pode rapidamente, chegando a um lugar de tratamento, você pode implantá-lo, replantá-lo. Você pode substituir órgãos importantes. Você pode substituir o coração, você pode substituir rins, você pode substituir córneas, né? Vou falar que vai substituir o olho. Mais uma parte do olho você pode substituir, mas o cérebro não. Existem estados, como eu disse, na morte, não estados da federação, mas estados, condições em que o ser humano se encontra, em que muitas constatações levam as pessoas a acreditar na falência do corpo humano. Mas só tem uma que bate o martelo, que é a morte cerebral. Veja que impressionante. Enquanto houver, nós vamos falar sobre isso nos processos neurais, nas sinapses, enquanto houver uma pequena esperança de que o cérebro ele possa voltar a enviar mensagens para o resto do corpo e reanimá-lo, não se desliga. Mas depois de um longo tempo, aí constata-se esta falência deste órgão, aí desliga-se as máquinas. Desliga-se as máquinas. Então, quando pensamos no cérebro, tá? Nós vamos falar sobre cérebro, mente e pensamento. São partes distintas, estão todas juntas, mas distintas. Nós vemos esta beleza, esta grandiosidade, esta maravilha impressionante desta parte do corpo humano criada por Deus. E dentro de tudo isso, nós precisamos aprender a lidar. Lá
na lição dos adultos da Betel, nós falamos sobre lidar com algumas coisas. Então, nós precisamos aprender a lidar. Na área do cérebro, nós precisamos aprender a lidar com os pensamentos. O que são pensamentos? Pontos de vista, meditação, meditar. Pensar pode ser meditar. Pensar, e eu quero usar essas três partes: ponto de vista, meditação e fantasia. Podemos, na mente, fantasiar. Aqui existem perigos. Tá? Se nos outros há perigos, no fantasiar existem perigos muito maiores e muito mais corriqueiros. Porque é lícito, né? É próprio do homem fantasiar, pensar. É próprio do homem imaginar situações, criar situações na sua mente. Alguns usam para trabalho, outros usam para se esconder, para fugir da realidade, outros usam. Existem várias formas de fantasiar. E aqui, eu acredito, é uma opinião minha, que no fantasiar, o número de perigos que nós corremos são muito maiores do que através dos nossos pontos de vista ou do nosso pensamento, do nosso meditar. Tá? Meditar, porque meditar você pode escolher, mas fantasiar você não escolhe. Você simplesmente vai fantasiar. Então nós vamos falar sobre lidando com os pensamentos. E nós sabemos que a mente, que o pensamento, e a lição ela nos ensina isto, na verdade, prática, que a transformação espiritual, que é o nosso processo de regeneração, de nova vida, tá? Quer dizer, a transformação espiritual, o sermos nova criatura, vem pela renovação, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pela renovação da mente e dos pensamentos. Então veja, está aqui dentro. Enquanto o homem interior, o psique, não for transformado, não existe nova criatura. Não existe novo nascimento, não existe regeneração. Então nós vemos que tudo começa pela renovação. Tá? Eu coloquei aqui algumas coisas. Né? O que é renovar? O que é transformação, primeiro? Então é mudança, é metamorfose. O que é renovar? É modificar para melhor. Por isso chama nova criatura. Você sai de uma natureza pecaminosa para ser transformado num novo homem com uma natureza dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem aqui uma modificação para melhor na ideia de renovação da mente e dos pensamentos. Enquanto que a transformação espiritual é a metamorfose, é a mudança. Tá? Tudo vai girar dentro do quê? Da regeneração, da nova criatura, do novo nascimento. Então veja, não começa com um terno novo, com uma Bíblia de estudo de R$400, não começa com um vestido de linho fino de não sei quantos fios egípcios, não começa com nada externo. Tudo começa onde? Na mente e nos pensamentos. É óbvio que este homem interior transformado, ele vai refletir no homem exterior. Aí sim vão vir os ternos de R$10.000, as bíblias de R$5.000 de estudo e outras aparências ou outras formas que nós vamos apresentar através da regeneração. Isto é útil? É necessário? Não. É útil? Pode ser. Porque uma pessoa pode estar vestida muito simplesmente e ser um sábio. Outros podem vestir-se tal qual Salomão e não passarem de inscientes espirituais. Tá bem?
E quando nós vamos para a introdução da lição, veja, tem aqui, nós vamos falar sobre a mordomia da mente. Exercer um cuidado responsável e intencional com os pensamentos e processos mentais. Tá? E nós vamos ligar com o restante da lição. Então, quer dizer que esta mordomia, ela ocorre onde? Em nossa mente. E dita, não é de editar, mas de ditar, de direcionar, de me colocar numa determinada direção. Como experimentamos e respondemos ao mundo? Quer dizer, os processos mentais, obviamente, só pode ocorrer na mente. E são eles que ditam. Os processos mentais são eles, nós vamos falar mais sobre isso, como experimentamos o que vem, a gente recebe, e como respondemos ao mundo. Tá? Estes processos mentais, o que acontece? Quando nós temos uma avalanche de informações, o cérebro, a mente, o pensamento, ele é tão rápido que ele é mais rápido que um computador. Porque para um computador funcionar, ele precisa de um homem. Se não tiver uma mente humana ali, nem que seja para ligar ele, senão ele não funciona. Então, a mente ela vai trabalhar de uma tal maneira que eu vou receber estas informações, vou experimentá-las através dos processos mentais e, a partir disso, eu vou responder de onde veio esta informação, eu vou responder. Aqui está o mundo, eu vou responder. Tá bom? Então, veja, a mordomia da mente, 2 pontos. Exercer cuidado responsável. Por que deve ser responsável? Tanto porque a responsabilidade é só minha e ela tem que ser responsável porque deste processo é que vai ocorrer a minha resposta. Então, eu sou responsável de todos dos 2 jeitos. Tá bem? Intencional, quer dizer, eu tenho que ter a intenção de controlar. Tá? Como disse o reformador, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninhos. Então, os pensamentos surgirão, os problemas surgirão, também as ocorrências virão contra a minha mente. Mas o que ela vai fazer? Ela vai experimentar, ela vai analisar e ela vai responder ao mundo conforme a nossa categoria. Qual é a nossa categoria? Cristão. Tá bem? No ponto de número 1, nós temos que a mente tem uma grande importância na capacidade. Então, vamos lá. Aqui, nós não estamos falando da massa encefálica. Nós estamos falando da mente. Tá? Cérebro, mente, pensamentos. A mente. Tem uma grande importância. Vamos dar um break aqui. Por que é tão relevante? Por que esta grande importância? Porque, através dela, nós temos a capacidade de decidir, experimentamos e respondemos. Decidir, capacidade de discernir, nós temos a capacidade, a importância na intelectualidade, quer dizer, a mente, conforme nós a usamos, a abastecemos com coisas boas, obviamente que a nossa intelectualidade ela vai aumentando. E isto é um processo da mente. E no raciocínio, veja, intelectualidade, decisão, intelectualidade e raciocínio. Então, eu decido, eu penso, eu raciocínio, tá? Porque está armazenado um grande volume de conhecimento intelectual na mente, e aí eu consigo chegar a uma decisão coerente, por causa do raciocínio humano. Então, nós estamos falando aqui da constituição humana, e daqui a pouco nós vamos para os processos espirituais desta lição. No ponto de número 1 está escrito o cérebro humano. Então, como um órgão físico, o cérebro é a base material, onde os processos neurais, que são processos neurais, é a comunicação
atividade e funcionamento dos neurônios no sistema nervoso. Sabe aquela brincadeira do tico e do teco? 2 neurônios e às vezes um falha? Mentira. São cerca de 86 bilhões de neurônios. Cerca de, né? No cérebro humano. Então, o que é um processo neural, que tem a ver com neurônios? É comunicação, atividade e funcionamento dos neurônios no sistema nervoso ou sinapses que ocorrem. Você já viu aquele mapa, aquele desenho, que é um monte de risquinho e tem ali, né, os pontos assim, e tem um monte de risquinho e vem um desenho, um brilho? Aquele espaço, veja, região especializada que tem aquele monte de raiozinho, eu vou explicar, eu não sou biólogo, eu não sou cientista. É que mais ou menos a gente vê. Dentro desta região especializada, você vai ver aqueles bolinhos assim, e aquele monte de rainho ligando, e aqueles raios correndo. Então, ali é que acontece o processo neural, ou sinapses. Por quê? Esta comunicação ela é feita do quê? De um ponto para outro. Tá? Para uma célula, né? De um neurônio. Alguns dizem de um neurônio para outro, outros dizem de um neurônio para a célula. E esta comunicação elétrica, ela vai gerar uma resposta química. Eu acho que é mais ou menos assim. E é onde que você vai sentir. Você vai sentir, você vai pensar. Nós vamos ver aqui mais adiante. Então, pegue lá e procure aquele desenho desta rede neural funcionando. Tá? Os neurônios ligados, todos eles ligados, eles funcionando, se comunicando entre si, a atividade de comunicação, o funcionamento deles, quer dizer, dos neurônios no sistema nervoso. Então, neural tem a ver com o sistema nervoso, com o nervoso. Não nervoso de ficar nervoso, mas o sistema nervoso. Então, você vai ver. Então, você topou ali, chutou uma pedra. Este sinal vai vir para o cérebro. Ele vai comunicar outras partes do cérebro e vai devolver a dor. Tá? Vai devolver aquele sinal. Ele recebeu um sinal, ele decodificou este sinal e ele manda o sinal de volta. É onde você coloca o dedinho, a mão no dedão do pé e a outra mão na boca e dá glória a Deus porque está doendo pra chuchu. Tá bem? Então veja, como órgão físico, o cérebro é a base material onde os processos neurais ou sinapses. Sinapse é esta região, é aquela região que vai estar ali, onde aqueles rainhos, né, aqueles, fica bonito, né, quando eles colocam aquelas tintas que fazem, eles injetam lá para fazer exames, aquilo tudo ilumina igual uma árvore de Natal. Então você vai ver ele funcionando. Tá? É nesta região especializada. Tá? Então ele vai mandar, aquele sinal chega no outro, e isso é coisa de milésimos de segundo. Pum, 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 voltou a dor no lugar, ou a comunicação que tem que ser feita, a atividade que está, ou o funcionamento dos neurônios, tá? Você não tem só tico e teco, você tem 86 bilhões de ticos e tecos. Tá? E esta parte está no cérebro, é o que faz os processos neurais. Comunicação. Tá bom? Qualquer coisa, dá uma googada aí. E melhor, procura um livro. Esquece um pouco o Google. Pegue um livro, manuseie, folheie um livro. É muito bom. Tá? O ponto de número 1, então nós falamos sobre o cérebro humano. Então nós estamos falando do órgão físico. Tá? Da massa cinzenta, eu acho. Como é que chama? Da massa encefálica, alguma coisa assim. Isso tem a ver com físico. O cérebro é a base material, que é do corpo, a matéria que processa, onde ocorrem os processos neurais, ou as sinapses, né? Ocorrem. Então, você tem cerca de 86 bilhões de neurônios, tá? Que se comunicam entre si através
da sinapse, né, através dessa região, e devolve, né? Você tem um equilíbrio elétrico, químico no cérebro que vai mandar, que vai informar, é ele quem informa todo o corpo, é ele quem informa todo o corpo. Ponto de número 2, a mente humana. Agora, olhando para as Sagradas Escrituras, quer dizer, olhando para a Bíblia, o termo grego, mente, no grego nous, faz referência à capacidade intelectual. Veja, aqui já está falando de uma outra área. A capacidade de intelecto. Para quê? Para julgar, discernir. Por isso precisamos tomar cuidado com os pensamentos e compreender. Aqui nós estamos mais numa área voltada para um entendimento, uma área voltada para análise. Tá? Eu acho. Por quê? Porque fala de julgamento, de discernimento e de compreensão. Tudo isto faz parte de um processo de análise. Tá? Então eu tenho algo diante de mim que eu preciso julgar. Para julgar eu preciso compreender. Compreendendo eu preciso discernir e volto para o julgamento. Então é uma área analítica. Mas também abrange as emoções, lembra? Falamos já sobre emoções e sentimentos, são duas áreas diferentes, né? Se eu não me engano, as emoções é aquela que vem e passa, né? Aquela coisa rápida, passageira, momentânea. O sentimento já é mais duradouro, se não for o inverso. As memórias, nós temos as emoções, tá? Na mente, nós temos as emoções, nós temos as memórias, que são as lembranças, e temos ainda a essência de nossa individualidade. Cada um de nós aqui dentro somos únicos. Eu não sou obrigado e nem forçado a pensar igual a todo mundo. Tá bem? Eu penso igual a Cristo. Eu penso igual à Bíblia. Eu penso igual ao Espírito Santo. Meus pensamentos foram levados cativos em Cristo Jesus. E eu sou um imitador dele. Agora, quanto aos demais, quanto às massas, não. Não. Tá? Por quê? Veja, a voz do povo não é a voz de Deus. E se você não pode com eles, não junte-se a eles. Você tem que encontrar a sua individualidade. E aonde é que você vai encontrar esta essência? A natureza da individualidade? Na mente. Tá bem? Não é no cérebro, é na mente. Dá para separar? Dá. Então, massa encefálica e o que acontece dela dentro de seus processos neurais ou sinapses. Abrange emoções, memórias e individualidade. Bem, vamos para o ponto de número 2. Qualquer coisa, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Tá? Ou procurar em alguém que saiba mais do que eu dentro desta área também e trago a explicação. Então, ponto de número 2, nós vamos falar sobre o cuidado da saúde mental. Então, quando falamos em lidar com os pensamentos, nós estamos falando do cuidado com a saúde mental. Por quê? Apesar de ser extraordinariamente magnífica, sua formação, sua constituição. Gente, é algo que, sabe, você pode pensar no coração. Eu não sei, cada um tem a sua área. Tem pessoas que pensam no coração, aquele batendo, bum, 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 bum. Outro pensa no fígado, no rim, outro pensa no sistema respiratório. Eu penso no cérebro. Que coisa sobrenatural, sabe? É divino. O cérebro humano, ele é divino, ele é Jesus Cristo. Não tenho palavras no meu vocabulário mental que descreva esta maravilha, como ele funciona, como ele age. E por causa desta particularidade, nós precisamos lidar, nós precisamos cuidar bem dele. Porque, veja,
Porque a mente pode ser acometida de enfermidades e transtornos. Por isso ela deve ser bem cuidada. Tá? E nós vemos isto aos milhares acontecendo no mundo. São bilhões, mais de 8 bilhões de seres humanos. E o que é que preocupa a ciência hoje? São as enfermidades e os transtornos mentais. Por quê? Além de ser difícil o tratamento, se você tem um transtorno cardíaco, você pode trocar o músculo cardíaco. Se você tem problemas, sei lá, no fígado, nos rins, você pode até substituir. E interessante que até um deles, ele se recompõe, ele se reconstrói. Mas a mente, não, como eu disse, você não pode trocar o cérebro do ser humano. Não tem como, não existe. Veja, dentro dos neurônios, dentro das sinapses, são coisas minúsculas. Tanto é que para transportar sangue pelo corpo, você tem as artérias. Quando o encanamento precisa ser menor, você tem as veias. Mas se você for para o cérebro, você vai ter o quê? Se você tiver um problema de AVC, é o quê? Acidente vascular cerebral. Você tem vasos da grossura, da espessura de um fio de cabelo. É algo, sabe, de medidas. Se formos pensar, usar essa maravilha, esta máquina, nós não conseguimos encontrar uma espessura. Não conseguimos mensurar o que, sei lá, o diâmetro de um vaso sanguíneo. Então, veja, ali dentro é coisa que você nunca vai conseguir religar. Nunca. Se você desligar, você não religa. Você pode fazer até tentar religar uma artéria. Você pode tentar religar uma veia. Mas religar um vaso sanguíneo deve ser muito difícil. Muito difícil. Se tiver alguém especialista nessa área aí e puder nos ajudar, nos ajude. Talvez eu esteja falando besteira. Então a mente pode ser acometida. Veja que aqui ele não está falando do cérebro, mas ele está falando da mente. São as doenças psicossomáticas. Quando ligamos ao ponto 2.1, está assim: os transtornos da mente. Então, são várias as causas que podem causar estes transtornos, que podem adoecer a mente. Primeira causa, genética. Pode ser algo familiar, de gene, né? Às vezes, não. Às vezes, todos têm a sanidade mental, a saúde mental perfeita, e alguém, no meio do caminho, apareceu com um problema genético. Mas se fala de genética, eu acredito que isso aqui seja passado, né? Esse problema seja passado de familiar para familiar. A outra causa que pode adoecer a mente é ambiental. É de onde você está. Não é que o ambiente, talvez, sei lá. Você pode pensar em poluição, você pode pensar, mas existem ambientes que fazem mal para a mente do ser humano. Existem ambientes em que o ser humano se encontra, principalmente o cristão, que podem afetar a sua saúde mental. Podem afetar a sua saúde mental. Então, estamos falando de um ambiente. Tá? Aqui, relacionamentos tóxicos, nocivos, abusivos. Isso é causa de transtorno. Isso é que não é que pode causar, é que causa. Está causando. Tá? Relacionamentos abusivos, tóxicos, relacionamentos, pode ser conjugal, amizades, sei lá, familiar. Outra causa que pode adoecer a mente, o ambiente profissional. Não, ou até a formação para conquistar a profissão que deseja. Pode ser exaustivo, desgastante, pode ser
de uma pressão muito grande, vai afetar a mente da pessoa, tá? Profissional. Agora a acadêmica já fala diretamente ao aprendizado. Nós vemos países aí em que as crianças são desde a mais tenra idade, o que não é ruim, tá? Não estou comparando com a educação do Brasil, pelo amor de Deus. Eles são, desde pequenos, eles são condicionados a um ritmo, de aprendizado, de educação, que com pouca faixa etária, eles dominam áreas, principalmente exatas, com uma facilidade muito grande, vão para a faculdade, se tornam grandes exemplos, doutores e assim sucessivamente. Mas este excesso, a mente ela está também condicionada a uma carga de informações. Se for excessiva, vai adoecer a mente. Além de experiências traumatizantes. O que são experiências traumatizantes? Uma separação conjugal que seja. Luto. Luto é uma experiência traumatizante. Tá? Agora eu escrevi. Perdas. Quer ver uma perda que tem tirado muito o sono de muita gente? Perda financeira. Puxa vida, como diz o outro. Então, veja, são experiências traumatizantes. Separações, né? Casais que, infelizmente, chegam à conclusão que não dá mais para... Um dos cônjuges pode experimentar traumas por causa disso. Luto. Lógico que os que ficam, para muitos, podem ser, principalmente se a passagem do outro não é aquela... Muitas vezes existem passagens que nós até toleramos, aceitamos. Né? Quando se está esperando, quando se está enfermo, mas existem passagens abruptas, que não se espera, às vezes violentas, e isto traumatiza a pessoa. Tá? E as perdas aqui, né? Eu usei o dinheiro porque é a raiz de todos os males. As pessoas podem sofrer essas experiências traumatizantes perdendo dinheiro. Eu trabalhei com um amigo na Volkswagen, no tempo do plano Collor, a alegria dele era ver o extrato do Banco Nacional, ainda existia o Banco Nacional. Até que numa manhã ele dormiu rico e acordou pobre. E ele olhava aquela tira desse tamanho do caixa eletrônico e chorava, e chorava. E isso afetou a mente dele por um bom tempo. Aquele amigo, não vou chamar de companheiro para não confundir com o outro lado. Aquele amigo teve sua mente transtornada. Transtornada há muito tempo. Você olhava para ele, estava perdido. Estava num vazio, num nirvana, que somente ele estava lá. Tudo porque o dinheiro ficou preso. Tá? Outros, desequilíbrio químico do cérebro. Aqui nós já vamos para cá, né? Qualquer desequilíbrio químico. Aqui o químico aqui não é drogas, não, tá? Pode até ser, pode, mas não é. Do cérebro. E opressão demoníaca. É esta que nós estamos trabalhando. Todo problema mental é demônio? Não. Podemos descartar esta hipótese? Também não. Também não. Como eu disse em outras aulas, eu conheci pessoas que por causa de opressão, obsessão, possessão, foi viver. Eram pessoas extremamente bem estabilizadas na sociedade, mas que acabaram adoecendo mentalmente por causa dessa série de causas que podem acontecer na vida do ser humano. Perdão, 2.1, vamos para o 2.2. Os cuidados com a mente. Por quê? Porque nós precisamos lembrar, e isto é importante, que a batalha espiritual, tirando aqueles excessos que se ensinam em outros lugares, a batalha espiritual acontece na mente. Quando Satanás bombardeia ou nos bombardeia com pensamentos pecaminosos, lidando com os pensamentos. Lembra que eu falei que eu ia destacar
ponto de vista, meditar, pensar e fantasiar. Pensamentos pecaminosos entram na área. Posso colocar assim? Posso ou não? Qualquer coisa você diz que não. A área da fantasia. Ele não está fazendo, mas está pensando o que está fazendo. Tá? Então, veja, nós somos bombardeados constantemente, diuturnamente, com pensamentos. Uma das áreas desses pensamentos são os pensamentos pecaminosos, que vai envolver tudo. Sexo, pornografia, isto, aquilo, tudo aquilo que nós cristãos corremos, que nós cristãos procuramos estar afastados. Então nós temos que entender que ele vai atingir o nosso corpo, ele vai atingir o nosso pensamento. É o homem interior. Tá? Ele vai bombardear a nossa mente com pensamentos pecaminosos, perniciosos. Por isso, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10 em diante, 13 em diante, nós vamos ver a armadura de Deus, nós vamos ver o capacete. Por que aquele elmo? O elmo vai aonde? O capacete vai aonde? Na cabeça. Quando falamos de cabeça, nós lembramos do quê? Do cérebro, nos lembramos da mente, nos lembramos dos pensamentos e nos lembramos que o capacete evita que esta área seja atingida. Seja numa batalha física, seja numa batalha campal, seja na batalha espiritual. Então eu preciso da armadura de Deus neste tipo de batalha do elmo, do capacete. Por quê? Ele evita que as setas lançadas pelo diabo atinjam o quê? A minha mente com pensamentos pecaminosos. Com pensamentos pecaminosos. Eu preciso munir-me disto. Então, importante saber que a batalha espiritual acontece na mente. E quando é que isto acontece? Quando Satanás bombardeia com pensamentos, nos bombardeia com pensamentos pecaminosos. O que eu faço? Vou lá no capítulo 6, vou lá na sala de guerra de Deus e vou buscar a minha armadura. Tem que estar lá, minha armadura tem que estar lá. Você já viu um vestiário antes do jogo de futebol? Tem os três uniformes, o 1, o 2, o 3. Cada jogador tem a sua foto, tem o seu biombo, e cada jogador tem pelo menos 2 uniformes de cada. Tá? Se for usar o uniforme 1, 2, ele sabe que a hora que ele chegar lá, tá a chuteira, tá a meia, tá o calção, tá a camisa. Se é o capitão, a braçadeira tá lá. Então o soldado ele tem que estar preparado também. Não é chegar na hora e sair procurando o capacete jogado no quintal, a armadura que fica aqui, que protege o peito em cima do telhado, as sandálias na preparação do Evangelho da Paz, jogado do outro lado do muro do vizinho. Não, bonitinho, tudo direitinho, soou a trombeta, pum, ponto para, condições de, estou equipada, é só me chamar, entendeu? A viatura está esquentando, o piloto já está lá acelerando para partir, porque na Bíblia fala que os cavalos de batalha, o que eles fazem? Eles cavocam o chão. Eles não veem a hora, não tem freio, eles não têm freio. Se você soltar aquilo ali, não tem mais quem para um cavalo de batalha. Porque o negócio dele é partir para cima, o cheiro eu não queria usar o termo sangue, mas vou usar. Atrai o cavalo, ele quer ir batalhar. Então, partiu, cada um entrou no seu, bora e o pau queda. Entendeu? Então, veja, nós precisamos estar preparados para isso. Aconteceu o problema, popa. Como diz meu amigo Marcos, pronto para em condições de, fardado, estou ali, capacete, tal, armadura, eu tenho o cinto traçado, eu tenho a sandália do Evangelho, a preparação, e a espada do Espírito, eu tenho o escudo, eu estou preparado. Meu comandante deu a ordem, deixa comigo, eu vou com ele, ele vai comigo e eu vou com ele. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei
Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Estou lá. Então, veja, nós precisamos tomar cuidado com isto. Tá? E o melhor equipamento de guerra para me proteger contra este tipo de ataque é o capacete. Eu coloquei capacita. Capacete. Pronto. Que vai impedir que os pensamentos eles penetrem na minha mente. Ponto de número 3 para encerrarmos, a mordomia da mente. Então, ela deve ser cuidada, deve ser bem, veja que aqui a palavra bem destaca, manejar bem, cuidar bem. Tá? Isso aqui dá um destaque muito grande na frase. Então, no ponto 3.1, nós temos gratidão e saúde mental. Como manter a saúde mental? Até meu nome aqui, o vento levantou. Foi minha filha que me deu. Minha filha mais velha que fez para mim. E agora parece que o vento quer levar embora. Mas é meu nome e um bonequinho aqui. Vamos lá. A mordomia da mente inclui gratidão. Em vez... Veja, nós estamos falando de cuidados. Olha, enfermidades, transtornos que vêm geneticamente, ambientalmente, relacionalmente, profissionalmente, academicamente, experiências traumatizantes, desequilíbrio químico do cérebro, sei lá se dá para colocar desequilíbrio químico também na genética, ou pode por qualquer outro fator, opressão demoníaca, tá? O que não é cuidar da mente? Pensamentos derrotistas, meu amigo, e complexo de inferioridade. Tem crente que parece que fez curso para isso. Sabe? Tudo não vai dar certo, tudo ele não consegue, tudo ele não sabe, tudo ele não... Tá? Ele é inferior a todo mundo. Não, mas é fulano que é bom, mas é cicrano que é bom. Sabe? É ter aquele mau costume de se diminuir, de se menosprezar. Logicamente que o oposto é o orgulho. Não, não é isso. Não devemos agir orgulhosamente. Mas também, veja, viver com a mente cheia de pensamentos de derrota. Sendo que Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor Deus diz o quê? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, pensamento derrotista não cabe aqui. Complexo de inferioridade também. Outra coisa, o complexo de superioridade é o orgulho, também não serve para nós. Tá bem? Olhando para o ponto 2.2, nós vemos aqui que acontece na mente. Veja, você tem pensamento pecaminoso, pensamento de derrota, pensamento de complexo de inferioridade, e tudo isto faz com que a mordomia da mente, ou lidar com os pensamentos, faça de nós derrotados. Derrotados. Não só pensamentos de derrotas, mas seremos derrotados mesmo. Tá? Outra coisa, complexo de inferioridade. Não. Como dizia Armando Filho, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Os reformados não gostam muito, os tradicionais não gostam muito. Quero que valorize o que você tem. O que você tem? Você tem Cristo na sua vida. Então valorize. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Ora, lógico, somos importantes para Deus. Senão Cristo não teria se entregado na cruz por nós. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Neste seu complexo, e agora? Inferior ou interior? Dizendo às vezes que não é, ninguém. Eu venho falar do amor que você tem. Ponto de número 3.2, para encerrar, dependência de Deus e mente saudável. Então, nós estamos falando do ponto 3.1, nós falamos
dos transtornos, ou 3.1, da gratidão e saúde mental. Agora nós vamos falar da dependência de Deus e a saúde mental, ou uma mente sadia. Através do... Qual é a palavra, então? Qual é o remédio? Qual é o antídoto? Gratidão. Lembra que eu sempre falei? Eu li uma vez nas nossas lições, há uns 2 anos atrás, e nunca mais eu esqueci. Contentamento. Contentamento. Gratidão. Por quê? Veja, então nós temos pensamentos pecaminosos, pensamentos derrotistas, complexos de inferioridade, ansiedade, estresse, mas tudo isso só mostra uma coisa, reflete alguma coisa. O quê? O estado mental de quem não está na dispensação do Senhor. Pronto, chegamos ao X da questão. Por que tudo isto? Por causa disto. Nós não estamos debaixo da dispensação do Senhor. Nós não estamos debaixo do cuidado de Deus. Nós não estamos debaixo da dependência de Deus. Aqui, dependência de Deus e mente saudável. Quando nós não estamos na dispensação do Senhor, o que é que nós aparentamos? O que é que nós refletimos? Estresse, ansiedade, complexo de inferioridade, pensamento de derrota, a mente totalmente tomada por pensamentos pecaminosos e assim por diante. Mas quando nós estamos debaixo desta dispensação, tá? De dispenseiro, Deus dispensando, será que cabe isto aqui? Nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Tudo isto ele foge da nossa vida. Tudo. Por quê? Estamos sendo sustentados, estamos na dispensação sendo sustentados, e com isso nós estamos sendo gratos. Tá? Eu estou contente. Estou satisfeito com Cristo. Confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto de seu grande amor. Desfruto de seu grande amor. Então eu estou contente. Eu estou grato. Eu estou satisfeito com Deus. Então nós falamos sobre a mordomia da mente, lidando com os pensamentos. E para encerrar, eu quero me lembrar de novo de Jeremias, do profeta, que diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Jeremias estava num poço de lama até aqui. Mas o que ele pensava? Coisas que lhe davam esperança. Que nós possamos encher a nossa mente de cuidados, de pensamentos que nos encham de esperança, de gratidão, de contentamento, de satisfação. E assim nós estaremos agindo corretamente com a mordomia da mente e lidando corretamente com os pensamentos. Tá? E se é pensamento ruim, show pensamento. E glorificamos a Deus. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor novamente. Amém.